Olá, pessoal. Boa noite. Me dá um feedback aí. Boa noite, professor. Fernando, meu convidado, já entrou. Me dá um feedback se está dando para ouvir bem, por favor. Deixa a galerinha começar a entrar. Boa noite, mãe, Liliana, Luiz Felipe. Galera aí começando a entrar. Me dá um feedback aí se está dando para ouvir bem, por favor. Cleiton, muito bom. A galerinha boa aí entrando. Muito bem, obrigada, mãe. Vamos lá. Enquanto eu convido aqui o professor Fernando, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho aí para a galera, para todo mundo que pode aí aprender bastante com essa live de hoje, que a gente vai falar sobre palmilhas. Deixa eu convidar aqui. E aí vocês vão usando esse aviãozinho. Oi, Fernando, boa Olá, noite. tudo bem? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô perfeito. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Renatinha, boa noite. Renatinha, já aproveita esse aviãozinho aí, envia para os amigos, enquanto eu vou apresentando aqui o professor Fernando Assunção. Vocês vão me ajudando aí a convidar a galera para essa live incrível que a gente vai ter hoje. Então vamos lá. Primeiro quero te agradecer, Fernando, pela oportunidade de a gente estar aqui juntos. É uma honra muito grande. Depois de tanto Muito tempo, né? A gente obrigada. tá tentando marcar, não consegue. Verdade. A gente tinha marcado da outra vez, e foi no dia que meu gatinho faleceu, eu tive que cancelar. Pois é, Mas estamos aqui juntos e tenho certeza que vai ser maravilhoso. ótimo. Pessoal, o professor Fernando Assunção, ele é fisioterapeuta, especialista em osteopatia e traumatortopedia, osteopata pela OB, professor de osteopatia da Fraice, sócio fundador da empresa Total. E quero de novo te agradecer muito por estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você, porque geralmente eu sempre falo para meus convidados para falarem um pouquinho, para se apresentar aí para a galera, para a gente poder entrar no tema, enquanto isso dá tempo aí da galera ir chegando. Beleza. Bom, eu comecei na fisioterapia porque eu fui primeiro paciente de fisioterapia, né? Eu luto desde adolescente, jiu-jitsu. E aí eu machuquei meu joelho, fiz uma lesão, uma tríade maldita, né? Uma lesão de LCM, menisco e cruzado. Uma lesão parcial. E a fisioterapia acabou me salvando, vamos dizer assim, né? Aí eu fiquei encantado. Eu fui paciente 01 de uma clínica que tinha acabado de inaugurar, perto da minha casa. E a fisioterapeuta fez um excelente trabalho comigo. Eu voltei a lutar. Eu falei, eu tinha feito aqueles testes vocacionais, tinha dado educador físico, nutricionista, e eu não sabia muito bem o que que era a fisioterapia, né? Eu entrei na faculdade em 99, se não me engano. E a nossa profissão é uma profissão muito recente, né? Sim. Você imagina em 99 como é que não era, né, Vanessa? E aí eu Eu me me formei em apaixonei. 98. Ah, eu não ia nem levantar essa bola porque você ia acabar me puxando a orelha. E aí Não, imagina, tenho uma honra. Muito eu lembro bom. eu aluno e a Vanessa já era a Vanessa, né? Referência pra gente. E Obrigada. aí, assim, eu virei paciente, achei aquilo o máximo. Falei, olha, eu quero isso pra minha vida. Conversei com a minha mãe, não tinham muitas universidades públicas, né? Acho que só o FRJ tinha um curso gratuito. E aí eu fiz o vestibular da Frais, passei, juntei a família, eles foram me ajudando a pagar no início, depois eu arrumei um emprego. E aí fiz a graduação, em 2003 eu me formei. E logo na minha primeira semana de formado, eu já arrumei um emprego com um profissional que também é referência no esporte. E aí daí eu fui deslanchando. E aí, em 2006, eu montei minha empresa. Então, eu me formei em 2003. Em 2006, eu fundei a Total 1. E aí, desde então, eu tô nessa empreitada aí com o meu sócio Daniel. Muito bom, maravilhoso. Muito bom. Então vamos lá. E aí você se formou em osteopatia, né? Isso, aí em 2003 eu me formei em fisioterapia. 2018 eu me formei em osteopatia, né? Descobri a osteopatia através de um paciente meu que falou assim, cara, você tem que fazer. Eu encontrei uma amiga no metrô
que fez umas coisas comigo, ela é fisioterapeuta e disse que é osteopata, ele não sabia nem pronunciar mais ou menos o nome assim. E você tem tudo a ver com isso, porque você trabalha com muita terapia manual e tal. Faz isso que você vai se dar bem. O paciente chama Dário até. E aí eu procurei e a primeira escola que eu achei foi a Escola de Osteopatia de Madrid, e aí eu entrei na escola e me formei em 2018. E aí, logo no primeiro ano de formado, tive o grato convite, né, do Bruno, nosso amigo, nosso coordenador do curso da Frais de Osteopatia, que me convidou para dar aula lá. E aí, assim, eu tenho pouco tempo na docência, né? Então eu quis começar devagar, comecei pegando os módulos de pé, que são módulos que eu tenho mais afinidade, eu já trabalho com essa parte de posturologia, de reabilitação de pé e tornozelo há muito tempo. E aí eu comecei por aí. E aí eu já tinha feito a formação em posturologia em 2010. Né? Então, desde 2010 que eu venho estudando e venho acompanhando essa oscilação que é a parte de prescrição de palmilha, tênis, prescrição inadequada de ambos. E aí é isso, eu acho que isso gerou um pouco de curiosidade nas pessoas e a gente está realmente num divisor hoje. Né? A fisioterapia está realmente dividindo quem entende do assunto e quem realmente não entende. Então, existe um caminho para a gente seguir. E existe um outro caminho que as pessoas, infelizmente, ainda vendem como solução e os pacientes, coitados, acabam comprando essa ideia mais por falta de informação, né? Mas a gente ainda chega lá. A gente vai desconstruir muita coisa ainda. Então, esse é o objetivo, esse foi o meu principal objetivo dessa live, né, da gente conversar sobre esse assunto. Ó, nosso professor Luiz Gonzaga, uma honra. Sempre é Nossa! uma honra ter você aqui, Luiz. É. Um beijo grande para você. Então, esse foi o objetivo, né, de pedir pra gente fazer, te pedir para a gente fazer essa live, porque eu vejo muita gente prescrevendo palmilha assim, de qualquer jeito, ou muitas vezes até para conseguir, enfim, vender a palmilha. E muitas vezes o paciente usa essa palmilha para ad eterno. E você escuta o paciente falando, não, ele prescreveu para sempre, ou pediu para eu ir lá daqui a pouco fazer outra, enfim. Então é isso que eu queria que a gente conversasse um pouco. Então eu queria que você começasse falando quais são as principais indicações para a colocação de palmilha. Tá, vamos lá. Hoje, se a gente buscar na ciência, existem dois caminhos opostos, tá? Só para você ter uma noção, em 2019, a JOSPT, que é um dos jornais mais respeitados no meio da reabilitação, fez uma recomendação, né, para diminuição da pronação em casos de dor patelofemoral. Então, eles recomendaram o uso de uma órtese através de uma palmilha. Então, em 2019, existe uma recomendação da JOSPT dizendo, olha, a gente recomenda que o uso de palmilha é adequado para pessoas que têm dor no joelho, ou seja, dor patelofemoral. Ao mesmo tempo, existem artigos totalmente paradoxais a isso. Fizeram um estudo randomizado há pouco tempo, um jornal britânico de reabilitação, comparando 3 situações: uso de palmilha customizada, uso de palmilha placebo e uso de exercícios com educação, tá? E aí, por incrível que pareça, exercício e informação e educação em dor, por exemplo, foi mais efetivo do que o uso de palmilha. O uso de palmilha customizada foi igual ao uso de palmilha placebo, tá? Só que assim, eu estava até conversando com um amigo agora, o Paulo Alexandre, você conhece muito bem ele, nosso amigo Paulinho. Fica um pouco complicado, porque hoje em dia só estão avaliando artigos. As pessoas estão esquecendo da essência. Quem é a mãe disso tudo? Quem embasa tudo isso? Anatomia, biomecânica e fisiologia. Tá? A gente não pode fugir disso aí. E se você ficar se prendendo a artigo que comprova a eficácia de palmilha, artigo que descredibiliza o uso de palmilha, você vai ficar louco, né? Então, a gente buscou quais são as indicações dentro de como eu trabalho, tá? Existem indicações para diabéticos, para a gente tirar a sobrecarga de pontos específicos de pressão, porque aqueles pontos podem
criar lesões de pele, lesões cutâneas, que podem aumentar por falta de vascularização naquela região. Né? Existem palmilhas que a gente usa como forma de correção, quando essa correção tem a ver com a queixa do paciente, e essa correção, ela nunca vem sozinha. Eu costumo brincar que a palmilha, muitas das vezes a gente usa como se fosse uma muleta. Muitas das vezes, em muitas lesões, a gente não coloca uma muleta e mantém o uso da fisioterapia, a gente não mantém a nossa ferramenta de trabalho, que é a fisioterapia. E o que eu falo para os pacientes é isso. Eu vou te recomendar uma palmilha, você vai usar, mas você tem que procurar um fisioterapeuta que trabalhe com exercício. Porque hoje a fisioterapia, para praticamente todas as disfunções, todas as lesões, existe um carinha que é incomum em todos os tratamentos, que é o exercício físico. Tá? Então, o exercício, ele realmente tem que estar presente em todos os tratamentos. E para patologias que envolvem tornozelo e pé, não foge à regra. Existe a prática de exercícios específicos para isso. Né? Existem casos em que a palmilha é indicada também para alguns idosos que não conseguem fazer exercícios de equilíbrio. Então, existem artigos comprovando que palmilhas que, com suportes, por exemplo, no calcânio, ajudam os idosos com algumas tarefas que envolvem a caminhada. Tá? Então, você pegou... Existem artigos que comparam idosos sem palmilha e idosos com palmilha, que não têm muita capacidade cognitiva de fazer prática de alguns exercícios. Então, o uso de palmilha melhorou a destreza de alguns idosos. Então, eu prescrevo palmilha para algumas pessoas, alguns idosos que não têm a capacidade cognitiva de fazer alguns exercícios, tá? E o que a gente aprende, acaba aprendendo na osteopatia também, que é um pouco, eu tô com o pé lá, mas estou com um pouco desconfiado, que é o lance dos captores podais, né? A gente aprende na osteopatia, a gente aprende na posturologia, mas não tem nada muito ainda concreto sobre isso, tá? Não tem nada ainda muito... Não é um padrão ouro de um teste, por exemplo, um teste de captor, né? Bricot comenta um pouco no livro dele, mas não é aquela coisa assim, olha, padrão ouro para testes de captor podal é feito dessa forma. Então, a gente aprendeu de uma forma na osteopatia que eu trouxe um pouco dessa forma para a clínica, né? E como que eu faço? O Luiz, ele fala muito dos testes gonzaguianos, a forma gonzaguiana de fazer as coisas, né? E eu digo o seguinte, duas situações que são importantes. Se esse paciente desenvolve a dor quando ele está sob apoio podal, isso é importante. Então, se ele está usando o sistema podal e ele refere o sintoma, essa dor, na minha concepção, ela tem correlação. E se a gente causa uma interferência, algum abalo nesse sistema, se essa dor muda de alguma forma, ou aumenta ou diminui. Se ela mudar, o captor podal, para mim, está positivo. E aí eu vou buscar as alterações que eu fiz de correção e vou trabalhar tanto no uso da palmilha quanto no uso corretivo com exercícios também ou de alguma manipulação. Então, são basicamente esses tipos de indicações que eu tenho na minha clínica aqui. Maravilha. O Luiz acabou de fazer uma pergunta aqui. Se você não acha que essa melhor resposta não pode ser porque um apoio extra no calcanhar melhora a sensibilidade somática local. O que você acha disso? Pode ser, mas assim, eles não conseguiram dizer pra gente o porquê que esses idosos não melhoraram com o uso da palmilha, porque a tarefa foi igual para eles, né? E assim, o apoio no calcanhar era como se fosse uma calha. Então ela entrava, Luiz, como se fosse uma calha que limitava um pouco o movimento desse calcânio. Então esse idoso, o que eles diziam no artigo, era que a sensação deles é que eles estavam sentindo mais estabilidade. Então, com mais estabilidade no calcânio, no tornozelo, eles conseguiam fazer com mais destreza essas tarefas que foram solicitadas. Eu acredito que seja dessa forma. Entendi. Maravilha. Temos muitos professores aqui. Professor Gustavo Pacheco entrando. Vamos fazer uma live também em março juntos. Maravilhosa. Recepção cervical. Professor Ivan Mariano, nosso grande amigo também. Temos uma galera muito boa aqui entrando. Obrigada, pessoal. Uma honra ter vocês aqui. O que você acha, Fernando, dessas palmilhas que a gente já compra pronta,
né? Então tem muitas palmilhas que a gente já compra, elas já vêm prontas. Da diferença dessas palmilhas para as outras que são feitas de forma individual, específica para aquele paciente. Tá. Nesse artigo que comparou o uso de palmilha customizada, palmilha placebo e cuidado e Você exercício, pode né? falar para a Educação e galera o que é exercício. uma palmilha customizada? Porque tem gente aqui da graduação. Claro. Vamos lá. Palmilha customizada é uma palmilha que você faz específica para aquele paciente. Você realiza alguns testes antes, né? Usando alguns captores, por exemplo. E ela vem para a gente como se fosse um sanduíche. Então, vem duas placas que a gente pode ir colocando pequenos elementos, eles são mais ou menos de 3 milímetros, entre essas placas para gerar alguma movimentação, para gerar alguma influência nessa parte da sola do pé. Então, é justamente essa a diferença de uma palmilha customizada para uma palmilha dessas genéricas que a gente pode comprar numa farmácia, por exemplo. E aí o paralelo que eu faço para os meus pacientes quando eles me perguntam, e que fica muito claro para qualquer pessoa entender, é o seguinte: os pés, eles podem ser comparados aos olhos, tá? A gente não tem a capacidade, por exemplo, de ter um grau de miopia no olho esquerdo diferente do olho direito. A gente não tem essa capacidade. Perfeito, claro. Então, você não Uma vai, por ótima exemplo, a uma comparação. farmácia ou a um camelô e compra um óculos para miopia. Você vai a um oftalmo e posteriormente a um oculista para ver o quanto de grau você tem em cada olho e se você tem miopia nos dois olhos. O que eu falo para os pacientes é isso. Os pés, eles são completamente independentes. O que eu customizo para um pé pode não ser para o outro. E o outro pode não ter nada a ser customizado. Então acontece muito, por exemplo, eu customizar, ou seja, eu colocar elementos que possam influenciar um pé e nada no outro. Porque os olhos e os pés são iguais em termos de capacidade de adequação e capacidade de disfunções. Tanto que a gente, no nosso sistema postural, a gente divide, né, mais ou menos em três sensores, vamos dizer assim, né, que organizam a nossa postura. Começando de baixo para cima, a gente tem o nosso captor podal, que são sensores que tem na sola do pé, que dão a sensação de posição do nosso corpo, né, diante de um terreno inclinado ou de algum elemento que gera instabilidade. Então, a sensação chega ao pé, vai para o nosso cérebro para ele organizar aquela postura. Os captores estomatognáticos estão localizados na nossa ATM e os captores oculares. Então, a tendência é sempre a gente manter o olhar no horizonte. Ninguém anda na rua, por exemplo, com a cabeça inclinada. Ela vai se organizar, o corpo vai se entortar todo para manter a horizontalidade no olhar. Então, é o que a gente busca, né? Até para o corpo economizar energia. Perfeito. E aí, a diferença da palmilha customizada para a palmilha genérica é exatamente isso. Eu faço esse paralelo para o paciente. Você compraria um óculos simplesmente para miopia no camelô, sem saber o grau da sua miopia de um olho para o outro? Então, por isso, você deveria, ao invés de comprar um tênis genérico ou uma palmilha genérica, customizar uma palmilha, se você tiver condição e tiver indicação de uso dessa palmilha. Perfeito, muito bom. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você entrasse mais em detalhes de quando uma pessoa utiliza uma palmilha, quando você prescreve uma palmilha. É para sempre? Você pede para a pessoa vir daqui a quanto tempo, em geral, para rever essa palmilha? Qual é a sua ideia sobre tirar ou não aquela palmilha? Tá. Quando uma palmilha seria para sempre? Deixa eu levantar aqui minha cadeira que está muito baixinha. Pronto. Então, o protocolo que eu uso é o seguinte. O paciente faz uma avaliação comigo. Dentro dessa avaliação, ele faz também uma baropodometria. Então, a primeira coisa que eu faço é colher toda a história daquele paciente. O que eu mais faço no consultório é subindicar a palmilha, por incrível que pareça. Porque o paciente, quando chega para mim, ele já chega com uma prescrição de um ortopedista ou do vendedor da loja de tênis, de corrida dele, ou do amigo dele, dizendo, olha, eu vim te procurando porque eu preciso usar palmilha. E aí eu faço todos os testes, faço a baropodometria e mostro para ele, olha, você não tem
você não precisa usar uma palmilha. O seu caso vai ser corrigido com exercício, ou com indicação de um tênis, por exemplo, ou com alguma alteração no treinamento. Então, assim, o que eu mais faço no consultório é a subindicação. O que eu menos faço é a indicação, né? Porque existe ainda uma superindicação do uso da palmilha, infelizmente, né? Porque acaba elevando o custo da consulta de algumas pessoas. Mas como eu não me preocupo só com isso, eu basicamente subindico. E acaba sendo uma consulta mais de retorno, né? Então, por exemplo, se por acaso eu indicar a palmilha, esse paciente volta com 2 meses de uso dessa palmilha e eu refaço tudo. A baropodometria, a avaliação e os testes que eu normalmente faço. E aí, se por acaso todos os parâmetros melhorarem, eu vou desmamando da palmilha. Caso essa palmilha tenha algum elemento, eu retiro essa palmilha e reavalio 2 meses depois. Porque em 2 meses, a gente julga que todo o sistema postural ele tem tempo de se reorganizar. Existe um turnover tendinoso no pé, existe uma reorganização articular. Então, de 2 em 2 meses, eu vou reavaliando aquele paciente. Se por acaso, em 2 meses de uso daquela palmilha, ele se reorganizou, eu tiro a palmilha e peço para ele voltar em 2 meses. Caso volte a apresentar as mesmas queixas e as mesmas disfunções, aí eu coloco a palmilha e peço para ele voltar em 6. Existem casos em que realmente as disfunções não se corrigem. Então esse paciente vai usando a palmilha ad eterno. Mas em 80% dos casos, mais ou menos, esse paciente vai tendo o desmame dessa palmilha e fica numa vida totalmente independente. Você pode dar um exemplo de um caso de um paciente seu que não melhorou, não melhorou, não melhorou? Você pode citar, Sim. explicar pra gente o que aconteceu? Posso. Teve um caso recente, por exemplo, de um professor de CrossFit que ele tinha uma dor na virilha toda vez que ele agachava, quebrando a paralela, quando ele descia mais do que 90 graus, independente da carga. E aí a gente avaliou ele com a baropodometria, eu fiz uma análise do movimento com ele e eu percebia que ele jogava mais a carga para um lado. Ele fugia um pouco do lado em que ele sentia a dor. Fiz uma análise com ele e pedi uma escanometria. O lado que ele fugia, o lado que ele desviava para o lado contralateral de uma perna que era mais longa. Né? Então ele super solicitava a parte tendinosa daquele lado. E a diferença dele era mais ou menos 8 milímetros, se eu não me engano. Na literatura, a gente encontra escritos dizendo que, no máximo, você pode corrigir até 3 milímetros. Seja com algum elemento, né, com alguma estrutura que você coloque entre as placas da palmilha, ou simplesmente com a palmilha. Mais do que 3 milímetros, o corpo entende aquilo como uma agressão muito grande, então ele não reage bem. Então, mesmo ele tendo 8 milímetros de diferença de uma perna para outra, eu fiz a correção de 3 milímetros, né, com uma palmilha inteiriça de 3 milímetros, porque outro erro que acontece é alguns colegas corrigirem somente no calcanhar, e se você corrige somente no calcanhar, você muda completamente o centro de gravidade daquele pé, daquele tornozelo. Então a correção ela tem que ser inteiriça, então tem que ser 3 milímetros desde a parte do final do drop até o início. Então, assim, com 3 milímetros, zerou a dor dele. Ele conseguia automaticamente, depois da correção, zerou. Então, o captor dele para aumento de perna, zerou. Toda vez que ele treinava sem a palmilha, a dor voltava. Então, esse é um paciente que ele já está mais ou menos 2 anos usando a palmilha. Eu não pretendo tirar a palmilha dele, porque ele usa uma carga muito excessiva, existe sempre uma super solicitação daquela parte ali. No caso dele, eu não pretendo tirar, mesmo fazendo ajuste lombopélvico, a gente não teve sucesso. O uso da palmilha foi o que realmente resolveu. Maravilha. A França tem uma pergunta. Eu sei, pessoal, se alguém tiver pergunta, vai colocando aí pra gente, que na medida do possível eu vou perguntando aqui para o Fernando. Então, nesses casos em que a disfunção não se corrige, como você indica a prática de corrida? E com a palmilha corretiva? São duas perguntas. As perguntas se complementam. Você conseguiu ouvir? Que acho que falhou aí.
Não, faz de novo a pergunta da Fran, por favor, que eu não entendi, não ouvi. Ela botou aqui, ó. Nesses casos que a disfunção não se corrige, como você indica a prática da corrida com a palmilha corretiva? Quando os casos não. Ah, eu palmilho o tênis da corrida também. Na verdade, quando existe a correção, esse paciente é igual óculos. Esse paciente vai ter que ficar usando a palmilha o máximo de tempo que ele puder. Então, ele vai correr, inclusive, com a palmilha. Principalmente a corrida, porque é ali que ele vai ter muita carga. É ali que o corpo dele vai acabar falhando. Então, muitas pessoas, por exemplo, a gente pegando o gancho da indicação do Jospit, né? Da indicação para uso de palmilha numa hiperpronação. Normalmente, os pacientes que procuram a gente com dor patelofemoral são aqueles pacientes, eu comecei a fazer corrida na minha vida para perder peso, por exemplo, e meu joelho começou a doer. Por quê? Porque ele começou a sobrecarregar aquele sistema e aí o sistema avisou para ele, olha, essa sobrecarga não está muito legal. Porque a gente sabe, disfunção musculoesquelética é capacidade versus demanda, né? Se você tem uma capacidade X e começa a dar uma demanda 2x, o sistema vai falhar. E aí a gente precisa usar a palmilha, seja uma palmilha para correção de tamanho de perna, seja uma palmilha corretiva, através de algum teste de captor podal que a gente fez, direto, principalmente em esportes, que ele use o apoio podal. Então esse paciente usaria a palmilha na corrida também. Maravilha. Fran, se não tiver tirado aí todas as suas dúvidas, escreve aí para a gente poder tirar aí o resto das dúvidas. Então, a Deixa eu fazer palmilha... só um detalhe. Pegando o gancho da pergunta da Francis em relação à corrida. Em 2014, saiu um artigo dizendo que tênis ou calçados, né? Não só tênis, mas calçados com muita estrutura desativava a musculatura intrínseca do pé, né? Aquela musculatura que não atravessa a articulação do tornozelo. Bom, justamente a musculatura que dá o suporte do nosso arco, que é mais responsável por essa parte de propriocepção podal, né? E aí agora, 2019, parece que algumas pessoas parece que descobriram a pólvora, né? Dizendo, calçados com menos estrutura, aqueles calçados mais minimalistas, com mais mobilidade, fazem com que os seus músculos intrínsecos do pé trabalhem de uma forma melhor, ou seja, trabalhem a favor do corredor, né? Fazendo um sistema de propulsão mais eficaz, absorvendo melhor o impacto. Então, pegando esse gancho, por que de uns tempos para cá a gente não vê mais tênis muito estruturado e tênis para pisadas específicas sendo vendidos como vendiam igual água há um tempo atrás? Estou falando isso já desde 2010. Você não pode corrigir uma pisada de forma genérica e principalmente bilateral, assim, sem nenhum parâmetro. O tênis que corrige pisada, ele corrige sem nenhum parâmetro e corrige os dois. Corrige entre aspas, tá? Ele faz a correção entre aspas. Inclusive já tem artigos de brasileiros até, vou citar aqui uma colega que é referência também, e eu gosto muito de citar colegas que produzem artigos, principalmente mulheres, eu acho isso sensacional, que trabalham no esporte como você. Citar a Andréa Miana, que é uma paulista que trabalha muito com essa análise de corrida, tem um artigo dela que ela comprova que eles que prometem correções de pronação ou de supinação, eles não são eficazes. Eles até aumentam o grau de pronação. Então você compra um tênis que promete a correção de uma pronação e ele aumenta em até 4 graus a sua pronação. Então você olha que coisa louca, né? Então por isso que esses tênis acabaram parando de ser vendidos e indicados, tá? E justamente eram tênis de corrida. Já que você está falando de tênis, que é um dos tópicos aqui que eu ia colocar para você, como é que você orienta? Chegou um paciente para você e te pergunta, qual tênis, Fernando? Como é que você orienta? Tá, vamos lá. O tênis, ele não precisa ter uma marca específica, tá? Eu falo para todo mundo, olha, eu não ganho dinheiro com marca de nenhum tênis, ninguém me patrocina, nem quis patrocinar.
Mas o tênis tem que ter algumas características, tá? Primeiro de tudo, o mínimo de drop possível, que é a parte de trás do tênis. Eu vou pegar meu tênis, calma aí, que é ficar bom de explicar, só um minutinho. Então, pessoal, enquanto o professor Fernando aí vai lá pegar o tênis dele, manda esse aviãozinho para a galera, aperta aí o coraçãozinho para poder ajudar a divulgar a live. E aí ele chegou. Então vamos lá, gente. Ó, essa partezinha aqui de trás, ó, a gente chama de drop, tá? Drop é a distância que tem do seu pé dentro do tênis até o chão. Se a gente puder ver aqui, ó, o meu tênis, eu vou tentar botar ele bem retinho. Se eu colocar esse tênis apoiado, a primeira coisa que toca no chão é o meio dele. Não é o calcanhar, tá? Por que isso? Porque o drop dele é quase assim. Ele não precipita o contato com o solo. Se eu tivesse um drop muito alto, que é justamente onde as empresas colocam os amortecedores, você tem um contato muito precoce com esse calcanhar. E o que a ciência já diz pra gente? Contato com o calcanhar, não estou dizendo aqui o que é melhor, tá? Se é o contato com o antepé ou com o retropé. Vou dizer, baseado no que a ciência diz, em contato com o retropé. Contato com o retropé aumenta a sobrecarga de força de reação do solo. Então, a gente recebe de 3 a 5 vezes o nosso peso como força de reação do solo. Então, se eu pesar 100 quilos, eu vou receber entre 300 e 500 quilos como força de reação do solo. Tá? Isso é muita carga. E essa força, ela vai sendo dissipada até mais ou menos a nossa região púbica. Ela passa pelo tornozelo e depois passa pela articulação do joelho. Então, pessoas que tocam o calcanhar conseguem dissipar essa força com menos qualidade. Então, tem mais lesões causadas por impacto. Então, fratura por estresse, aquela síndrome de estresse tibial, condropatia patelar, dores anteriores no joelho, síndrome do impacto no fêmur, dor lombar. Então, quando a gente começou a tirar o contato do calcanhar, fazendo esse drop meio negativo, a gente melhorou o nosso sistema de absorção. Então, o que um tênis tem que ter? Primeiro de tudo, não pode ter um drop muito alto. Porque se você corre, você vai estar se arriscando a ter lesões que são próprias de quem recebe muito impacto. Outra coisa importante, o tênis ele tem que ser flexível. Por quê? Quando você tem um tênis flexível, ou seja, menos estruturado, você ativa mais a musculatura intrínseca do pé. E essa musculatura intrínseca é quem sustenta a nossa fáscia plantar, quem avisa para ela assim, olha, vamos manter um tônus aqui, porque a gente vai receber carga. E a nossa fáscia mantém o nosso arco. Quando a gente recebe carga, essa fáscia é quem recebe a primeira carga. Então é ela que vai fazer o sistema de frenagem e absorção. Então é ela que faz esse sistema de pistão. Se você não tem um arco bom, o que acontece? Essa força ela não é diminuída pela fáscia. Então ela vai direto para o tornozelo, depois para o joelho, depois para o quadril, depois para a lombar. E aí você tem lesões próprias do impacto. Uma outra coisa muito importante, o cabedal, que é essa parte aqui ó, do tênis, do tecido, ela tem que ser ó, elástica. Tá vendo? Por quê? Toda vez que a gente corre, quando a gente faz o balanço e joga o peso para frente, os nossos dedos eles abrem para aumentar a área de contato e aumentar a nossa impulsão. Então, quando os dedos se abrem, aumentando a área de contato, a gente consegue empurrar mais chão, vamos dizer assim. Se você não tem um cabedal elástico, e se você tem um tênis, que normalmente são aqueles tênis que tem um formato de seta, que seguram os seus dedos, não deixam os seus dedos abrirem, você vai ter menos performance, você vai performar menos, né? E aí vai acontecer aquelas coisas próprias do corredor. Lesão na unha, muito calo, muita calosidade. Lesões, por exemplo, de tendão de Aquiles, porque ele vai hipersolicitar o mecanismo de flexão plantar, porque ele vai fazer um arrasto mais forte, né? Então, o que o tênis tem que ter? Drop baixo ou negativo, mobilidade, ou seja, muita flexibilidade e um cabedal elástico. Esses são as principais características de um bom tênis de corrida. Que aula de tênis, hein, galera?
Caramba, hein? Tem que escutar isso aí 3 vezes, Fernando. Para ver se a galera para de prescrever tênis para pisada pronada, pisada Nossa. supinada. E ó, eu já Que peguei perguntam paciente, muito sobre isso, né? eu já peguei um paciente que foi aos Estados Unidos, comprou 8 pares de um tênis para uma Nossa. pisada específica. E aí chegou no meu consultório. Cara, quando eu falei exatamente o que eu falei para vocês aqui. Quando eu falei tudo isso para ele, ele falou assim, cara, o que eu vou fazer com esses 8 pares de tênis? Aí ele acabou dando para um, para outro, e tinha de acabar desenvolvendo uma fascite plantar. Nossa. É, dá para quem não tem nenhum, talvez É, seja uma possibilidade, né? Vou aproveitar que você falou aí da musculatura intrínseca do pé. Gostou, né, mãe? Vive comprando, me perguntando qual tênis que tem que comprar, né, mãe? É isso. Minha família Kinushi adora essas lives que os professores dão dicas aqui do que usar no dia a dia. Já que você falou da musculatura intrínseca do pé, hum. você orienta seus pacientes a andar descalço em casa? Peraí, o áudio falhou, o som falhou para mim quando você pôs a mão. Você tá ouvindo agora? Tô. Já que você falou da musculatura intrínseca do pé, vou aproveitar e te perguntar se você estimula os seus pacientes, se você orienta os seus pacientes a andarem descalço em casa para estimular a musculatura intrínseca do pé. Então, todas as vezes que eu preciso interferir na musculatura intrínseca, eu tenho um pacote de exercícios que esse paciente consegue fazer em casa, tá? Não é, tá? Eu falo isso muito para os alunos lá da pós, que se eu vê-los postando vídeo de pacientes deles fazendo exercício de puxar a toalhinha, eu vou lá, na postagem e vou criticar. Se eu vê-los colocando garrafa de gelo para tratar fascite plantar, aquela garrafa maldita de gelo na fascite plantar, eu vou lá e vou criticar. Então existe. Por exemplo, eu estou com um artigo na mão aqui agora de 2014, não é uma coisa nova para gente, né? O que hoje se chama de foot core, que é realmente essa musculatura intrínseca do pé, já existe há muito tempo. Existem exercícios próprios para essa parte do pé, né? E tem que ser exercícios realmente prescritos por um fisioterapeuta que entenda de anatomia, de biomecânica e de fisiologia. Porque não adianta nada você simplesmente pegar na internet que vai estar lá. A maioria dos exercícios para a musculatura intrínseca do pé são exercícios em que você bota uma toalha e fica ali puxando com a ponta dos dedinhos aquela toalha. Aquilo ali não serve para nada. Você vai ativar demais os músculos flexores e não vai trabalhar outras musculaturas. Então, envolve exercícios de equilíbrio, envolve exercícios com algum tipo de elástico. Então, assim, eu monto junto com ele, com o que ele tem em casa, até para favorecer a logística dele, faço pequenos vídeos e coloco esse paciente para fazer e vai me dando feedback sobre isso. Existe hoje no mercado, eu posso até pegar depois, um aparato, porque saiu um estudo randomizado dizendo que existe uma capacidade melhor de ativação da musculatura intrínseca do pé quando você faz uma flexão plantar, quando você utiliza que eles chamam de efeito molinete, que é como se você colocasse uma estrutura arredondada e fizesse a flexão plantar colocando os dedos em cima dessa estrutura arredondada. Então, é como se tivesse essa estrutura aqui, você colocasse os dedos aqui, estirando os músculos flexores e fizesse a flexão plantar em cima dessa estrutura, tá? E aí o paciente pode fazer com uma toalha enrolada, existe hoje um suporte, mas é difícil trazer esse suporte de fora, mas a gente acaba adaptando com toalha mesmo. Mas eu prescrevo muito exercício para musculatura intrínseca do pé. Prescrevo muito mais do que palmilha, por exemplo. Maravilha. Acabou que a gente foi engrenando aqui um monte de pergunta. Eu não pedi para você falar quais são os principais tipos de palmilha que existem, porque de vez em quando eu vejo, primeiro que a prescrição de palmilha está na moda, né? Eu acho que agora até está um pouco mais consciente, Sim, né? Como você com certeza. falou.
a gente já esteve numa fase pior em relação. Pior que eu quero dizer assim, da galera prescrever, né, a torta direita. Mas, de vez em quando aparece assim na internet, palmilha XYZ, a melhor palmilha que tem, melhor tipo de palmilha que tem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos tipos de palmilha que você conhece e o que você acha de cada uma delas. Tá, vamos lá. Aquele estudo que eu falei que comparou palmilha customizada com palmilha placebo e exercício e cuidado, quando ele falou customizada, ele usou um tipo de palmilha que é a palmilha que eu uso, tá? Só que qual foi o problema? O problema metodológico, tá? Ele fez a mesma customização para todos os pacientes. Ele não utilizou um critério, tá? Então, estudos randomizados têm essa característica. Ele aplica a mesma técnica, com a mesma intensidade em todos os pacientes. Então, ele aplicou uma palmilha com a mesma customização para todo mundo. Eu acredito que não deu certo por isso. Para mim, existe uma falha metodológica, tá? Então, existe a palmilha que ela é customizada, que vende hoje em dia no mercado, mas ela é vendida e deveria ser vendida só para fisioterapeutas que trabalham com customização de palmilha. São palmilhas de um tecido, de um material chamado EVA. Elas estão no vinil acetato, que é aquela borrachinha que tem uma densidade mais molinha. Ela não é tão molinha, porque senão você acaba aumentando a instabilidade. Então, ela é uma palmilha que tem uma certa densidade. Ela serve para dar alguns estímulos na sola do pé. Então, quando você coloca alguns elementos para estimular algumas partes tendinosas ou alguns ossos, tá? Existem as palmilhas que são essas palmilhas que a gente chama de palmilhas corretivas. Então, esse tipo de palmilha você consegue corrigir, por exemplo, uma postura em valgo ou em varo, né? Então, são as palmilhas corretivas, que são feitas de EVA. Existem as palmilhas que são palmilhas conforto, que elas têm um EVA mais mole, que são usadas para diabéticos. Então, ela não pode ter um tecido ela tem que ser muito mais resiliente, porque a gente usa ela para diminuir a sobrecarga em pontos específicos que podem gerar lesões cutâneas. Existem essas palmilhas, todas elas são de EVA, tá? Existem as palmilhas esportivas, que a diferença da esportiva para essa outra customizada é que ela tem uma estrutura na entressola dela, ou seja, ela tem um EVA e uma outra estrutura aqui, que é uma estrutura que funciona como se fosse uma mola, que ela é uma estrutura propulsora. Ela promete uma propulsão maior, tá? Então, é como se fosse uma melhora da performance. Então, existem corredores que usam uma palmilha sem nenhum elemento, sem nada influenciando na sola do pé. Então, eles trocam a palmilha do calçado e colocam essas palmilhas porque ela tem esse sistema de propulsão e absorção de impacto, tá? No meu Instagram, por exemplo, tem uma postagem que tem 2 placas, uma com uma placa normal e outra com uma placa da palmilha esportiva, e ele joga uma bilha de ferro em cima de cada uma. Então, você tem o sistema de absorção, ele fica bem nítido nessa postagem, tá? Então, a diferença é essa. E existe a palmilha que é a do Bricot, que é uma palmilha que é usada basicamente por quem faz a podoposturologia de Bricot, que é um osteopata, fisioterapeuta que trabalha basicamente com posturologia, e ele usa basicamente um elemento, que ele coloca um botão perto do tendão na musculatura flexora profunda dos dedos. Então, ele estimula a musculatura flexora profunda dos dedos a fim de melhorar esse tônus e aumentar o arco plantar. Só que ela já foi comprovada que não é melhor do que o exercício de foot core. O exercício de foot core é melhor do que a palmilha de Bricot, por exemplo. Então, são esses tipos de palmilhas que eu conheço. As outras palmilhas eu nem comento. Palmilha de silicone, palmilhas genéricas de farmácia, não recomendo para ninguém. Ninguém. Maravilha. Muito bom. Quando eu falei que ia fazer uma live, quando eu comecei a divulgar a live, eu recebi várias mensagens assim: professora, pergunta sobre a perna curta. A verdadeira perna curta, quando você prescreve uma palmilha para a verdadeira perna curta em relação à medida, você já falou um pouquinho, mas queria que você entrasse um pouco mais nesse detalhe. A gente ainda tem 13 minutinhos, dá tempo.
Beleza. Eu até falo isso lá na pós-graduação. Como a gente já sabe que o corpo entende mal qualquer coisa que é colocada no pé acima de 3 milímetros, quando eu tenho um direcionamento clínico de correção em relação à altura, eu já parto do princípio que eu só vou corrigir 3 milímetros, independente da altura dessa perna curta. E aí eu corrijo e aguardo. Eu faço aquilo que eu te falei. Eu coloco a palmilha de 3 milímetros no máximo e espero 2 meses. Tá? Se por acaso o sintoma zerar ou diminuir, ele fica usando esse tipo de palmilha. Nunca eu precisei ou eu prescrevi a correção que vem no protocolo da escanometria. Então, eu já tive paciente, por exemplo, com 1,5 centímetros de diferença. Eu corrigi com 3 milímetros. Tive sucesso. Óbvio, minha amostragem é muito pequena. Não tem na literatura nada robusto que diz pra gente, olha, a correção até 3 milímetros resolve todos os pacientes que têm perna curta. Não, não existe. O que a gente tem é que qualquer correção acima de 3 milímetros é prejudicial, porque os captores entendem isso como uma agressão. Então, eu parto desse princípio. A minha interpretação da ciência é em cima disso. Eu só corrijo assim, até 3 milímetros. Mais do que isso, não. Até porque, Vanessa, quando você corrige mais do que 3 milímetros, eu já tive pacientes que corrigiram até 1 centímetro, por exemplo, fica uma coisa disfuncional. O pé fica saindo do tênis, o pé não cabe no cabedal, porque o cabedal é feito para uma altura X. Quando ele aumenta 1 centímetro do pé, esse pé ele fica saindo do cabedal, né? Então fica uma coisa disfuncional. O paciente acaba fazendo mais garra, porque esse pé vai sair do tênis, então ele fica ativando mais a musculatura flexora. Então fica uma coisa que não é legal. Eu já tentei trabalhar com correção no próprio tênis, então botando na sola 1 centímetro, mas assim, não fica bacana. O paciente tem que ser funcional para ele também, tá? Então, até Era o que eu ia te perguntar agora, se você usa algum tipo de calço ali externo, eu já alguma usei, coisa mas assim. assim, não tem nenhum profissional que trabalhe de forma bacana com isso, com algum calço flexível. O que acontece? O corpo ele vai se adaptar a isso, tá? Então, assim, o corpo ele vai ter a capacidade de se adaptar a isso. O que eu trabalho basicamente são correções de pernas até 1 centímetro, 1,5 centímetros com 3 milímetros. Mais do que isso, eu vou te falar a verdade, eu nem corrijo. Eu tento uma outra forma, uma outra abordagem. Porque aí já fica uma coisa muito discrepante para mim. E aí, a gente, como não tem nada na ciência dizendo pra gente o que fazer, a gente tem livros de algum osteopata que usa até como referência ele mesmo, fica um pouco complicado até de acreditar, né? A gente fica naquela, usa ciência, usa a prática clínica de uma pessoa, então fica assim, acabo não trabalhando, eu não corrijo mais do que 3 milímetros. Eu paro por ali. Maravilha. E aí você vai reavaliar para ver como esse indivíduo está tá se comportando para ver se você tem que manter aquela palmilha ou não. Agora, é É, muito comum, me corrija se eu estiver errado, quando o indivíduo tem, se eu estiver errada, quando o indivíduo tem uma verdadeira perna curta, é muito comum ele ficar um pouco mais de tempo com essa palmilha. não, então, quando ele tem a verdadeira perna curta, na minha cabeça, eu vou usar a longo prazo essa palmilha. O desmame vai ser. Até porque, infelizmente, não tem como a gente disfarçar esse efeito nocebo que acaba causando no paciente. Ele vai saber que eu vou fazer uma palmilha para ele, ele está pagando por isso, e ele se sentir vai acabar se sentindo bem, e isso fica uma coisa meio dependente, né? Ele fica até com medo de tirar a palmilha e se sentir outra queixa, ele vai correlacionar com a falta da palmilha. Então, realmente, essa relação fica um pouco ruidosa, e eu prefiro pensar de longo prazo, até para eu poder ter mais abertura com ele, falando, olha, vamos tentando diminuir essa quantidade de uso. Ao invés de fazer a retirada, eu vou pedindo para ele reduzir o uso.
Eu peço para ele usar, às vezes, só no esporte. E vou dizendo para ele, olha, tá vendo? Você está se sentindo melhor? Realmente, eu joguei futebol, por exemplo, sem palmilha e não senti nada. E aí eu vou reforçando isso, olha, tá vendo? O seu corpo, ele já está conseguindo lidar melhor com essa situação. E aí a gente vai acabando conseguindo desmamar realmente da palmilha. Mas pacientes que usam correção de palmilha, que existe essa relação de perna curta, o pensamento é mais de longo prazo mesmo. Isso tá, agora com a quarentena, Fernando, tá um desafio para escrever palmilha? Porque como é que você está fazendo? Você está escrevendo para chinelo? Porque tem muita gente ficando dentro de casa, Uhum. a maior parte do tempo. Sim. E aí, como é que você fez aí ou tá fazendo aí nessa quarentena? Me veio agora isso na cabeça. Então, assim, o que eu falo para os pacientes? O teu sistema podal, ele só vai influenciar no teu corpo quando ele estiver sob o apoio, né? Então, para alguns pacientes mais graves, que realmente existe uma indicação mais aguda da palmilha, eu peço para usar tênis dentro de casa, infelizmente. Eu não adapto uma coisa que a gente aprendeu com os franceses, tá? Foram assim, os pais da posturologia. Não se deve adaptar palmilha ao calçado. Deve-se adaptar o calçado à palmilha. Então, já recebi casos de mulheres, infelizmente, mulheres, me desculpem, eu não posso adaptar uma palmilha a um salto alto. Você que tem que adaptar o seu calçado à palmilha. Não sou eu que tenho que adaptar a palmilha ao calçado. Ah, mas eu trabalho no centro, eu tenho que ir bem vestida, com salto. Cara, faz que nem as nova-iorquinas. Vai de tênis para o que eu trabalho, chega na porta do trabalho, troca. O tênis que eu vou te prescrever, ele é um tênis que ele se dobra todo. Você dobra ele, bota ele num vacuum bag e coloca dentro da tua bolsa. Não vai te atrapalhar, entendeu? Então, assim, eu acabo pedindo para fazer Difícil é dessa colocar o forma. salto alto na bolsa, Fernando. Ah, né? Deixa o salto no trabalho, entendeu? Assim, tenta dar um jeito. E existem hoje algumas lojas que tem um calçado um pouco mais confortável para a mulher. Aquela parte do calçado da frente em que faz aquele bico fino, nem pensar. Eu realmente peço para a mulher não usar, né? Hoje em dia já tem alguns calçados que tem na parte lateral, né? Um elástico. Algumas lojas grandes, por exemplo, já tem essa parte elástica que permite com que haja um conforto maior para os dedos. Mas é basicamente isso. Eu tento fazer com que o paciente adapte o calçado à palmilha. Então, eu já vi colegas que fazem palmilha para chinelo, que fazem palmilha para chinelo de dedo. Desculpa, gente. Isso vai contra os princípios da posturologia. Isso não deve ser feito, tá? Os franceses mesmos falam, adapte o calçado à palmilha, não a palmilha ao calçado. Porque você está mudando completamente a prescrição daquela órtese, entendeu? Então, realmente eu não indico. Se a pessoa falar para mim, olha, você é uma paciente elegível para palmilha. Olha, essa palmilha não vai caber nos sapatos que eu tenho. Então, desculpa, eu não posso te ajudar. Eu posso tentar te ajudar, de repente, de uma outra forma. Mas com palmilha eu não posso te ajudar. Palmilha para chinelo não dá, né, Luiz? Na verdade, eu falei para mexer aqui com o Fernando, mas eu sei que não dá. E mulher sem salto também é uma coisa complicada, Luiz. Concordo com você. Mulher... Mas é aquilo, deixa para usar o salto alto numa festa, mas no dia a dia vai tentar se adaptar aí para poder... Se tá com dor, vai ter que se adaptar, né? Vai acabar se adaptando. É isso aí. E hoje em dia a gente está com muito mais facilidade, né? Os sapatos mais flex, os sapatos mais confortáveis, é o que você falou. Tem sapatos muito bonitos sem ser bico fino, e aí a mulher consegue ficar mais confortável, com Sim. certeza. A gente está vendo que a indústria de calçado, tanto a esportiva quanto a social, ela está acompanhando o que a ciência já vem dizendo há algum tempo. E o que a biomecânica, anatomia e fisiologia já diziam para a gente há muito tempo, e a gente ficava meio que aquela coisa paradoxal de indicação de uma órtese, de tênis para isso, tênis para aquilo. Eu sempre soube como que o pé se comportava, independente do calçado, né? E sempre prescrevi, e sempre foi uma luta para mim buscar calçados flexíveis. Graças a Deus, de 10 anos para cá, que começou essa coisa do calçado minimalista, mais flexível,
e algumas indústrias acompanharam, né? E outra, um detalhe muito importante, Vanessa, foi feita uma pesquisa eles estavam buscando algumas informações e o artigo acabou direcionando para alguma outra coisa. Eles faziam algumas perguntas para os inscritos da maratona. Uma delas era: você teve alguma lesão nos últimos 6 meses pré-prova? A maioria das pessoas que tiveram lesão nos últimos 6 meses pré-prova e perguntavam depois: quanto você gastou no seu calçado? A maioria das pessoas tinham gasto mais de $100. Então, se a gente puder interpretar esse artigo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais quadrada. Tênis mais caros machucam mais do que tênis mais baratos. Essa é a grande verdade. Porque os tênis mais caros precisam de uma tecnologia XYZ, uma estrutura XYZ e um marketing XYZ. Hoje um tênis de R$300, R$299, R$249 satisfaz a qualquer corredor, inclusive os de elite. Tá? Me desculpem as grandes marcas, mas tênis de R$1.300 não dá. Tá? Tênis de R$1.300, de acordo com esse artigo, machucam mais do que um tênis de até $100. Que são esses tênis que eu te mostrei, por exemplo. Sim. E que o tênis seja confortável, né? Isso tudo que você falou, e que o tênis seja confortável. Hoje em dia, quando me perguntam, eu falo, eu falo de vários, né, esses detalhes que você falou, confortável, independente da marca. Porque pode ter uma marca maravilhosa, mas seu pé não se adapta a esse tênis, a essa marca. Exatamente. É que nem roupa. Existem pessoas que vestem muito bem numa marca e que não conseguem vestir uma roupa de uma outra marca. Porque essa marca ela tem uma característica, ela tem uma identidade, né? Então, por exemplo, existem cai melhor naquela pessoa, né? Exatamente. E existem pés de várias formas diferentes, né? Então, assim, o conforto realmente é o prioritário, tá? O conforto é o prioritário. E um tênis dessa forma, um tênis que é ultra flexível, que é elástico, ele não tem como alguém vestir e dizer para mim, olha, esse tênis não é confortável para mim. Sim. Né? E ele acompanha tudo que a biomecânica preza. Perfeito. Muito bom, a gente está no finalzinho aqui do nosso tempo. Então, quero te agradecer por essa live incrível. Assim, Passa rápido, uma né? honra estar aqui com você. Passa muito rápido. Com certeza a gente poderia falar muito mais. Aprendemos pra caramba aquela live para a gente escutar de novo e economizar, né, Luiz? Porque o bolso vai ficar mais barato. Vão gastar menos. Então, quero te agradecer. Já vou deixar você dar seu recadinho aí final, mas vou finalizar aqui com o meu recado rapidinho. Então, na semana que vem, a gente vai ter a presença da professora Cláudia Pellens, fisioterapeuta formada em constelação familiar, microfisioterapia, medicina germânica, 5 leis biológicas. E ela vai conversar comigo sobre conflitos biológicos do sistema músculo-esquelético. Então, vamos correlacionar um pouco aí de dor com emoção, com mente, como é que isso funciona. Lembrar que todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube, então é melhor maratonar lá no meu canal do YouTube do que maratonar Netflix. Pelo menos a galera vai aprender pra caramba. Então, meu amigo, muito obrigada. Eu vou deixar aí você finalizar e encerrar aí o seu comentário. Galera, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Professor Ivan, professor Luiz, um monte de gente aí querida. Kaiser também apareceu aí. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Vai lá, Fernando, tá com você. Bom, primeiro te agradecer. Você é uma pessoa que desde o início da pandemia aí eu vejo se movimentando de uma forma. Eu não sei de onde você tira energia e tempo para se organizar da forma que você consegue, que você se organiza. Com as suas lives, com as suas aulas, com os atendimentos, fazendo curso. Né? A gente se encontrou no curso do Luiz, que é um grande amigo. Então, assim, parabéns por você ser essa mulher empreendedora, que está sempre estudando, não se cansa de estudar e de ensinar, né? Porque diante da pandemia você já era uma referência e agora, depois da pandemia, essa parte de lives você virou referência também. Então, muito obrigado pelo convite. Hoje eu tenho o prazer e a honra de dizer que você é minha colega de docência lá na Price. Isso para mim é uma grande honra. E te agradecer pelo convite. E falar para as pessoas, olha, se tiver alguma pergunta, me busca lá no Instagram. Meu Instagram é
Agora eu esqueci meu Instagram, peraí. Fisioterapeuta Fernando, arroba Total1. Não, osteopata Total. Fernando, arroba Total1. Nome do meu consultório é Total1 Fisioterapia e Osteopatia. Se quiser tirar dúvida por lá também, fiquem à vontade. Tá salva a live. Eu vou comentar em cima dessa live. Pode me buscar através desse post. E é isso. Muito obrigado. Obrigada pelo carinho, galera. Obrigada, Fernando. Um beijo. Beijão.